Mas outro grande assunto aqui para o Rio Grande do Sul, a gente vai tratar agora com o secretário de Sistema Penal aqui do Rio Grande do Sul, secretário Jorge Pozobon, que está conosco no estúdio e está sorrindo pelo início da cadeia pública de Porto Alegre. Secretário, bom dia. Bom dia, Diane, bom dia, Andressa, bom dia, Rosane. Sorrindo pela felicidade, eu acho que a felicidade de a inauguração da nova cadeia pública ontem demonstra mais do que uma virada de chave, como o governador Eduardo Leite falou, é uma nova postura. Eu falo em todos os lugares, um presídio não é um depósito de pessoas. São pessoas que entram, cometeram um crime e um dia vão ter que sair. Portanto, essa cadeia pública, nova cadeia pública, o antigo presídio central, tem um papel fundamental de garantir a segurança dos servidores, garantir o rigor e a disciplina no cumprimento da pena, mas um outro papel fundamental que eu não abro mão disso e com o aval do governador Eduardo Leite é a ressocialização. Nós teremos um pavilhão lá exclusivo para o trabalho prisional. Eu quero entender do senhor o seguinte, muda o nome, muda a estrutura, muda quem vai cuidar da cadeia, se é a Brigada Militar, entra a Polícia Penal, mas como garantir a partir disso que um presídio com 1.884 vagas, como é a cadeia pública a partir de agora, não chega àqueles quase 5 mil que chegou lá em 2016, quando o presídio central foi considerado o pior presídio do país, um dos piores da América Latina. Como garantir que não vai virar a mesma coisa? Bom, quando o governador teve a coragem de colocar mais de 1,4 bilhões de reais em obras para começar o presídio de Rio Grande, de Passo Fundo, de São Borja, semana que vem a gente inicia Caxias, depois vem Alegrete, tem Erechim, então nós estamos abrindo novas vagas, o que nós estamos garantindo mesmo, não tem a menor hipótese de ter superlotação no antigo presídio central, a nova cadeia pública. Secretário, nós que convivemos durante anos e anos com esta pecha, né, de que era o pior presídio do Brasil, um dos piores da América Latina, o presídio central, e eu, como o senhor, ouvi promessas durante 30 anos, né, de desmonte do presídio central para substituir por uma cadeia decente. Eu ainda tenho dificuldade preciso ir lá para conhecer, porque ainda tenho dificuldade para acreditar. Mas eu queria que o senhor falasse por que é importante ter esse presídio agora para presos provisórios, uma cadeia pública para presos provisórios em condições de atender essas pessoas. Porque há entre o nosso público, inclusive, aqui muitas pessoas que acham que a cadeia não é para ressocializar, que é para as pessoas, os presos, os bandidos, serem tratados da pior maneira possível, muitas vezes sem pensar que isso só faz com que eles saiam de lá piores do que entraram. É esse ponto que eu queria que o senhor abordasse, né? Por que é tão importante ter uma cadeia em que os presos sejam tratados como tem que ser, né? Como pessoas que estão privadas da liberdade. Bom, primeiro, um presídio é feito para receber quem cometeu um crime. Quem cometeu um crime vai ser pago vai cumprir a pena privativa de liberdade. Agora, não significa que tem que cometer a pena de qualquer maneira, né? Eu vou repetir de novo, um presídio não é um depósito de pessoas, são pessoas que entram e vão sair um dia. Nós não temos pena perpétua, não tem pena de morte. Portanto, aí está o papel do Estado em aplicar bastante a questão, o que eu julgo mais importante, que é o trabalho prisional. Nós criamos o projeto Mãos que Reconstrói. Todo recomeço merece uma oportunidade. Eu dou um exemplo, Rosane, ali em Santa Cruz tem um senhor, um empresário que o nome dele é Fabrício. Ele abriu uma marcenaria dentro do presídio, e agora está abrindo uma marcenaria fora do presídio. Quem vai ser o gerente da marcenaria é um preso, um que está saindo do presídio. E aqueles que trabalham no presídio, quando sair do presídio, já vão ter emprego garantido lá. Então é o nosso papel fazer. Tem pessoas que nós não vamos recuperar, a gente sabe que não tem mais volta. Nós não temos a menor dúvida disso. Mas o presídio, a nossa cadeia pública, que é o antigo presídio central, que era um local, um horror, tinha superlotação de presos e de rato. E de ratos, e as facções é que mandavam, na verdade, durante muito tempo. O Estado não botava a mão lá. O Estado fechava a porta, o Estado não botava a mão. Agora não, agora o Estado bota a mão, Polícia Penal totalmente equipada, sistema de bloqueadores de celular, sistema de antidrone, telamento nos presídios, e assim, segurança pública em primeiro lugar e rigor, disciplina no cumprimento da pena. E quem garante, secretário, que vai ser para preso provisório mesmo? Porque a gente
vê as coisas nascerem de um jeito e depois elas são desvirtuadas ao longo do tempo. Nós precisamos falar como política de Estado isso. Alguma coisa garante que no futuro não vai virar uma cadeia como outras, não vai nos remeter ao caso do Apanhador lá na Serra, que era um presídio que foi construído cheio das boas intenções e no fim virou uma confusão. Mesmo de Canoas, né? Que foi construído também. Canoas, nós já viramos uma chave em Canoas. Nós temos um presídio em Canoas que tem 53% de trabalho prisional. O complexo de Canoas ali é um grande exemplo de trabalho prisional. Inclusive o governador vai lá. Nós vamos fazer um evento com o governador lá e vamos comunicar a vocês. Mas o Apanhador lá em Caxias, por exemplo, lá foi desvirtuado também, Rosane. Por isso que a semana que vem a gente começa a construir um novo presídio lá em Caxias, mais 1.650 vagas lá do lado do Apanhador. O que eu posso dizer, evidentemente que o futuro nós não sabemos quem serão os próximos governantes, né? Mas onde estava o Gabriel Souza lá, nosso vice-governador, que é pré-candidato a governador com apoio do governador Eduardo Leite. Quando as pessoas já sabem o que o Estado quer, o que o Estado pretende, tem que saber. Nós temos um presídio lá que viramos a chave, que criamos um novo modelo com toda a transparência, mostramos à sociedade, porque com o seu presídio, Rosane, ninguém gosta, não dá voto, as pessoas não querem saber isso aí. Mas o presídio é necessário, é fundamental, porque quem comete o crime vai cumprir a sua pena, mas aí tem um dia que vai sair, daí entra no nosso papel. Secretário, e como vai ser esse pavilhão de trabalho prisional? Vai ser como outros presídios nos quais as empresas instalam suas linhas de produção? Recentemente nós entrevistamos a Picadilly aqui no Gaúcha Atualidade, ou vai ser algo que vai ser conduzido e preparado pelo Estado? Não, é um pavilhão exclusivo que nós teremos ao lado. Ele não foi demolido ainda, agora está na licitação. Vai ser demolido o pavilhão e vai ser construído um novo pavilhão. O que a gente quer? Primeiro, nós já estamos conversando com algumas empresas para que quando seja construído o pavilhão, as empresas já possam dizer o que elas vão ter necessidade de ter nesse pavilhão. O certo é que nesse pavilhão teremos 200 vagas de trabalho. Secretário, eu quero entender com o senhor sobre a estrutura. O senhor já falou que tem sistema antidrone, bloqueador de celular e nas celas não tem tomadas, assim como a iluminação é chumbada. O ponto das tomadas, que a mim parecia, pelo menos leiga, um entendimento que ok, não vai ter como carregar o celular, trouxe algumas visões divergentes de autoridades nos últimos tempos por causa do problema de ventilação. Não ter ventilador, não ter como ligar nada na parede. Como é que vai ser a ventilação e também não vai ter tomada em nenhum momento? Vai se ceder para ligar um rádio? Como é que vai ser? Bom, me perguntaram sobre as tomadas, né? Disseram que algumas organizações eram contra não ter tomada. Eu disse, a organização mais importante para nós é o Estado do Rio Grande do Sul. São 11 milhões de gaúchos que nós temos que proteger eles. As paredes são térmicas, né? Nós temos ventilação sim em todo o presídio, temos umidificadores nele, tem ventilador nos corredores lá e tudo foi feito com planejamento. O que é importante nós ver, Rosane, Giane e Andressa, que se em algum momento precisar melhorar alguma questão, nós vamos melhorar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, não vai ter tomada. Isso é radicalmente proibido. Me dizer que tomada de luz é para celular, que é para rádio, é para ventilador, isso é, como diz a expressão gaúcha, né? É conversa para boi dormir. A tomada no presídio é para carregar celular. Isso nós não vamos permitir, hipótese alguma. E quem garante que não vai entrar celular? Porque isso é outro problema. Os celulares não caem do céu. Às vezes caem de drones, mas vocês têm uma proteção para isso também. Mas às vezes eles entram de outras formas, né? Rosane, a gente tem feito um trabalho, vou te dar um exemplo aqui, um pequeno exemplo agora. Nos últimos 4 meses, eu completei ontem 5 meses como secretário, né? E a minha felicidade é que eu estou com esse trabalho que a gente colocou de primeiro de humanizar uma secretaria que é complexa, né? Nós estamos no 4º mês consecutivo interceptando droga sem entrar no presídio, pegando mais droga fora do presídio que dentro do presídio.
nós temos uma equipe completa do GIR, que é o Grupo de Intervenção Rápida, que faz as intervenções nos presídios, já justamente para buscar celular. O crime é organizado, de alguma maneira eles se organizam. O bloqueador de celular é um dos elementos para que a gente possa ter, evidentemente, o bloqueio de celular. Mas também nós temos o telamento. Então, o telamento, a maior parte dos celulares entrava com drone. Inclusive, aconteceu uma situação inusitada aqui, agora no desfile de 7 de setembro, tinha um drone sobrevoando ali, onde vai ter o evento da Red Bull ali, e um drone da Brigada Militar. E o nosso antidrone acabou interceptando ele e acabou dando um prejuízo. Ontem até brinquei com o governador, pedi desculpa. Derrubaram o drone? Derrubamos o drone da Brigada Militar. Muito bem. Mas o que... A gente volta daqui a pouquinho, você pode ficar mais uns minutinhos conosco, secretário. Claro. O secretário Jorge Pozobon fica mais uns minutinhos conosco, depois de derrubar o drone da Brigada Militar. A gente volta depois do Notícia na Hora Certa. São 9h04, a gente seguiu com o secretário Jorge Pozobon para falar sobre a cadeia pública aqui de Porto Alegre. E ele tá falando do drone, Rosane, o drone derrubado. Ficou pela metade esse assunto. Secretário, tem que contar mais essa história que vocês da Secretaria de Sistema Penitenciário, Sistema Penal, deram prejuízo para o Estado porque derrubaram um drone da própria brigada que estava fazendo imagens desse evento aqui, descer a rampa, né? Não, ele estava fazendo o trabalho do 7 de setembro. É que nós estamos com uma questão de proteção lá e acabou interceptando. Foi um acidente, né? Sim, e daí o bicho caiu. O bicho caiu. Mas o antidrone da Polícia Penal agora, ele tem uma função específica. Ele tranca, estabiliza o drone no ar. Justamente, se tu derruba o drone, cumpre a missão que é do crime organizado, que é largar droga e celular dentro do presídio. Então tu não derruba ele, tu tranca ele no ar, automaticamente intercepta quem está pilotando e tu prende o drone e quem está pilotando o drone. Esse caso ali foi um acidente, né? Não tem... Tá, mas aí depois, o senhor falou também do telamento. O telamento significa, não tem o pátio onde os presos tomam sol, ele tem uma tela para evitar que seja jogado por ali. O novo presídio aqui agora, a nova cadeia pública, é 1/3 que é com uma cobertura e 2/3 que é com telamento, até para ter o sol. Né? Sim. Então, mas é um telamento antidrone também. Também foi testado tudo lá em Charqueadas. Todos os novos presídios, Caxias, Passo Fundo, Rio Grande, São Borja, todos eles foi pensado detalhadamente. Eu fui criticado também, como tu também é criticada, Rosane, não tem nenhum problema. Para que botar aquela cobertura lá para as famílias dos presos? A família de um preso são pessoas que cumprem uma pena sem ter sido cometido crime. Só que quando nós vamos visitar eles, nós colocamos uma cobertura para que elas possam entrar no presídio sem se molhar um dia que estiver chovendo. Então foi pensado tudo. Sim, muitas vezes as mulheres vão com as crianças. Vão com as crianças, né? Então foi pensado tudo. A dignidade do cumprimento da pena foi pensado na segurança dos servidores. Hoje o servidor não tem contato com o preso, ele fica em cima, o preso fica embaixo. Foi pensado detalhadamente em tudo. Secretário, quais são as empresas com quem vocês estão conversando para assumir esse espaço do pavilhão do trabalho prisional? Bom, tem várias empresas que a gente está falando. A gente já abriu várias fábricas de calçado. A última foi a Piccadilly, tem mais uma para abrir da Beira Rio em Juí. Outra da Piccadilly também que vai ser aberto em Guaíba. Lá o que está certo hoje, uma empresa está certo, é para fazer a reciclagem de materiais, de computadores, materiais descartáveis aí. Nessa estrutura nova. Nessa estrutura nova. Mas o que é importante, né? Primeiro, nós garantindo a licitação do pavilhão, o que nós temos certo, isso é garantido, são 200 empregos. Óbvio que as empresas que quiserem se instalar lá terão compromissos com a gente. Uma dúvida que o pessoal tem quando a empresa paga o salário, né, é um percentual do salário mínimo, ela paga para a SUSEP. Não, 75% do valor do salário é pago para o apenado, para a família dele. Tem um cartão. Vai para a família, mas assim, a entrega é para a SUSEP e ela que encaminha para a família. Não, paga direto o cartão para a família. Do apenado, tá. Né? E sobre um ponto que eu até lhe passei esses dias, que teve uma situação de uma empresa que estava fazendo o acordo para instalar uma linha de produção com um presídio aqui do Vale dos Sinos, mudou a diretoria e o acordo travou. Quando isso acontece? Busca direto a secretaria? Como é que faz para destravar
destravar essa negociação? Primeiro que essa empresa faltou com... Não vou dizer que mentiu, nem que faltou com a verdade, né? Mas deixou de falar alguns detalhes. Eles não tiveram mais interesse de trabalhar. Quando tu me passou essa informação, fui imediatamente... Pelo amor de Deus, a gente quer o trabalho prisional dentro como uma garantia da ressocialização. Porque eu sempre digo, um dia eles vão sair. E tem que sair de alguma maneira melhor do que entraram ou menos pior. Então nós fomos ao encontro, né? Eu conversei com esse pessoal da empresa, conversei com o pessoal da empresa, não houve mais interesse na empresa. Então todas que tiver interesse, nós vamos nos procurar. Olha que bacana, quando eu comecei a falar do trabalho prisional, eu esqueci de dizer, 100% da alimentação, da lavanderia e da produção de pão dentro do presídio central é do trabalho prisional. 100%. Acabou a lojinha, então? Aquelas lojinhas que eram... Não tem cantina. É Estado, é gestão plena do Estado. Não tem lojinha. Para as pessoas entenderem, né, Andressa, acho importante, cantina, a gente explicar. A gente chamava de lojinha, mas era a cantina que era administrada pelos presos e que extorquiam os outros presos. Uma vergonha, né? Uma vergonha, Rosane. Sim, se o cara queria uma água e eles quisessem vender por R$50, era assim que a coisa E às vezes vendiam comprometendo aquela pessoa para quando saísse da prisão ficar vinculada à facção, né? Exatamente. Então, tudo isso foi pensado. Eu particularmente estou feliz porque eu pude também botar minha mão. É o olhar do prefeito. Eu fui 8 anos prefeito de Santa Maria. Daí me disseram, mas pois bom, por que tu mandou tirar aquele canteiro central que tinha lá quando tu entrava no presídio, que tinha uns coqueiros bonitos? Bom, não quero ter um coqueiro bonito. A gente quer ter um presídio que tu possa ter acesso completo de segurança pública. E a felicidade que eu fiquei, Rosane, quando vocês foram lá conhecer a nova cadeia pública, quando um servidor me disse, secretário, o senhor fez o que eu queria fazer e eu nunca pude falar. Então a gente também tudo que eu faço ouvindo os técnicos da nossa secretaria. A gente falou aqui sobre ressocialização, necessidade de trabalho. Nos preocupa, e o senhor deve receber isso também, quando, por exemplo, a gente entrevista a Piccadilly, alguns ouvintes mandam, não vão mais comprar dessa empresa porque é feita por presos. Quando, na verdade, a gente vê os presos saindo e convivendo de novo. Foi o caso desse homem que matou a mulher e cortou os pedaços, botou numa mala e tudo mais. E aí eu quero chegar nesse caso também, mais do que na ressocialização, secretário, a respeito das tornozeleiras hoje disponíveis e do quanto a pessoa não se apresentar, deixa ela livre para fazer o que quiser. Porque a gente teve o caso do Ricardo Jardim, esse da mala. Teve agora o caso do Biron, que o Trez acabou de trazer, que simplesmente não apareceram para colocar a tornozeleira e aí ficaram sem monitoramento. Tem tornozeleira, eu sei que é interdisciplinar em secretarias, mas tem tornozeleira disponível hoje para todos que precisam, quando vão ir para o semiaberto, por exemplo? Sim, hoje nós temos mais de 11 mil cumprindo pena com a tornozeleira. Nós temos tornozeleira quantas for necessário para cumprir. O que nós estamos fazendo agora, num novo modelo, ninguém sai do presídio sem ter a tornozeleira. Aconteceram sim lá atrás, o Ricardo Jardim, a Polícia Penal comunicou ao Judiciário que ele estava em fuga, foi nós que comunicamos. Lamentavelmente, aqui eu faço um desabafo, quase um desabafo, eu não posso aceitar que a juíza, a doutora Sonali, venha dizer que ela concedeu a progressão por causa da assistência social e da psicóloga da Polícia Penal. Isso é um critério subjetivo. O critério objetivo é o cumprimento da lei. A progressão do Ricardo Jardim foi contra a lei. A lei não permitia a progressão naquele momento. O parecer da psicóloga da assistência social, ele é apenas um elemento subjetivo. O que é importante, que hoje nós tivemos em 40 dias, eu não tenho a data certa aqui agora, mas ontem eu estava falando com o governador, nós colocamos 6.330 tornozeleiras em 40 dias, numa média de 158 tornozeleiras por dia. Não falta tornozeleira, isso a gente pode garantir. Inclusive, a gente tem compartilhado com a própria Polícia Civil na questão da violência doméstica, algumas tornozeleiras que são necessárias. Bom, o senhor falou em ressocialização e tem um ponto que é bastante interessante e isso tem ocorrido no Brasil inteiro, que é a socialização pela religião. Como é que está esse trabalho dentro dos presídios e como é que vocês garantem, né, que os presos não sejam, primeiro, usados
pelas religiões, que seja uma via de mão dupla, né, em que a sociedade ganhe com isso. Rosane, primeiro, que a ressocialização através do auxílio religioso, a gente tem visto no Brasil inteiro, primeiro, todas as religiões. Quem quiser participar, não tem proibição nenhuma. Sim, pode ser espírita, católico, evangélico. O que a gente tem visto? Que é a igreja evangélica, muito forte, trabalhando muito. A católica também, um pouco, mas a igreja evangélica. Ocorre os cultos dentro dos presídios, né? Nós temos ali em Charqueadas, que eu visitei uma galeria que é exclusiva dos evangélicos, muito bacana, o rigor, a disciplina, respeito, é muito, muito bacana mesmo, tem lá. E ocorre o batismo também, né? O batismo, algumas pessoas não sabem o que é o batismo. As pessoas se batizam, desce as águas dentro da igreja evangélica, que é um ritual que tem lindo, maravilhoso. Eu me batizei na igreja evangélica ano passado, Rosane. O senhor é evangélico? Eu me batizei ano passado, 7 de dezembro do ano passado, e daí aquilo que diz, é muito bacana, eu tô encantado com o que eu estou vendo. O índice de reincidência é zero. Nós temos um caso lá, 2 pastores lá de São Gabriel, os 2 foram condenados por tráfico de drogas. Condenação por tráfico de drogas. Um se não converteu... eram pastores na época? Não eram. Tá. Um se converteu dentro do presídio e ela se converteu depois do presídio, eles casaram. E hoje eles têm uma clínica de recuperação. Olha que coisa bacana de Deus. Condenado por tráfico a uma clínica de recuperação. Então, nós temos que acreditar, tem que dar oportunidade. Quando eu falo, né, que todo recomeço merece uma oportunidade, nós temos que dar oportunidade. Porque um dia eles vão sair à porta de saída. E daí é o Estado da oportunidade. E outras religiões também, secretário? Toda e qualquer religião que quiser participar. Inclusive fizemos uma reunião e eu chamei todas as religiões, lá todas as religiões, uma reunião com todos eles. Não foi boa a reunião, foi uma confusão, cada um tratando de uma situação. Mas eu disse assim, pessoal, pelo menos eu abri a conversa com todo mundo, que estava todo mundo dizendo, não, agora o Pozobon só quer tratar da evangélica, aqui, ali, aqui, acolá. Não, conversamos com todo mundo, abri a porta. Quem quiser ir ajudar, vai ser bem-vindo sempre. Quer dizer, mas só para deixar bem claro isso, se, digamos, alguém da Umbanda quiser entrar lá no presídio e dizer, quero tentar converter... Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Matriz africana, nenhum problema. Evidentemente, Rosane, que tudo o que é feito tem como base, em primeiro lugar, a segurança pública. Tem critérios, tem regramentos, que isso são estabelecidos pelo diretor do presídio. Eu, como secretário, estou dando uma diretriz agora, através da assistência religiosa, mas quem define? Não adianta, o Pozobon quer botar assistência religiosa lá em Santa Maria, no presídio, na cidade onde ele mora. E o diretor de lá diz, Pozobon, aqui não dá por questão de segurança, e eu não vou colocar. Obrigada, secretário. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Um grande abraço a vocês, e vocês são minhas convidadas para conhecer a nossa cadeia pública, não viver lá. Tá bom. Ainda bem, né? É bem importante assim, né, dizer exatamente os detalhes. O secretário conseguiu deixar leve uma entrevista que é pesada.